a gente tratar de um assunto aqui um pouco indigesto, eu reconheço, discutir reforma tributária, tributação, etc., mas um assunto da maior importância para todos os brasileiros, para toda a economia brasileira e tudo, mas particularmente para o nosso segmento, a cadeia produtiva da indústria joalheira no Brasil. Nós vamos, vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso ao longo dessa nossa apresentação. Eu vou ser muito breve, aqui a estrela da festa aqui é o meu amigo o Reinaldo. Ele vai se apresentar, o Reinaldo, um profissional altamente qualificado. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, tá vendo? Contador há mais de 30 anos, professor universitário, e tem estudado o caso especificamente da cadeia produtiva, contratado pelo IBGM. Então, hoje eu diria que ele é um profundo conhecedor desse tema e das implicações da reforma sobre a nossa cadeia produtiva. Eu vou falar aqui brevemente só do papel do IBGM, que representa essa cadeia produtiva. Quando eu falo em cadeia produtiva, eu estou falando aqui da mineração, indústria e varejo. E por que a gente dá ênfase nesse aspecto da cadeia produtiva? Porque a reforma tributária exatamente vai impactar o relacionamento da cadeia como um todo. Vocês vão entender isso porque vai ser implementado um modelo de tributação já que atua em 170 países do mundo, e é um modelo que a gente chama de valor adicionado, né? Onde os tributos pagos na aquisição de insumos, por exemplo, pela indústria, podem ser abatidos na etapa subsequente. Esses tributos pagos na etapa anterior de insumos geram créditos tributários que podem ser abatidos na etapa subsequente da indústria, que ela vende o produto para o varejo. Então, a cadeia toda vai precisar estar organizada, né? A cadeia toda precisa estar articulada a partir de agora. Isso é muito importante e nós vamos perceber isso ao longo dessa apresentação do Reinaldo. Tem esse aspecto tributário, que é muito importante para a cadeia produtiva, mas tem um outro aspecto da maior relevância para o setor e que induz essa maior integração da cadeia produtiva, é que existe uma legislação, como todos vocês sabem, a legislação de prevenção à lavagem de dinheiro, na onde a indústria tem a obrigação de acompanhar a performance de seus fornecedores. O que eu quero dizer com isso? Se uma indústria, por exemplo, for envolvida num processo, adquirir um ouro proveniente de terra indígena ou de área de conservação ambiental, ela não pode alegar que ela desconhecia esse problema, né? E ela pode ser penalizada num processo penal, né? O mesmo acontece, por exemplo, com o varejo. No caso do varejo vender uma peça, um lote de peças para uma pessoa politicamente exposta, envolvida em casos de corrupção, por exemplo. A joalheria pode ser envolvida nesse processo. Então, conhecer os seus fornecedores e conhecer os seus clientes é da maior importância para a cadeia produtiva. E cada dia mais essa integração tem que se dar. Por que isso é importante? Porque nós temos que sensibilizar o nosso fornecedor de gemas, o nosso fornecedor de ouro, o nosso fornecedor de insumos, para que ele opere cada dia mais de forma correta, assim como a indústria operando de forma regular, transparente, na formalidade, vai ser importante para o varejo na etapa subsequente. Então, sempre tendo em mente, e a reforma tributária vai reforçar esse posicionamento, a cadeia produtiva precisa estar cada dia mais integrada. Eu vou pular aqui, vou passar a palavra aqui para o Reinaldo, porque ele é o profundo conhecedor desse assunto. Isso aqui são apenas alguns itens que a reforma tributária vem trazer para implanta um processo sobre valor adicionado, ou seja, a partir de agora, todos os tributos que você paga na aquisição de insumos ou de contratação de uma prestação de serviço, tudo isso, a partir de agora, gera crédito tributário que pode ser abatido na etapa subsequente, quando você for pagar o seu débito. Isso eu estou falando tanto de uma indústria ou de um prestador de serviço, etc. Apuração assistida, a partir de agora, nós vamos ter, gente, o governo sentado do nosso lado na nossa empresa. Porque hoje, até hoje, o Reinaldo vai poder confirmar isso,
todo o controle na empresa é feito pelo contador, são atos declaratórios, né? A partir da reforma tributária, você tem uma apuração assistida, o governo vai monitorar toda a operação da sua empresa a partir das notas fiscais emitidas. Se você adquiriu um insumo, a aquisição daquela matéria-prima ou daquele insumo vai estar registrado no supercomputador da Receita, apurada online pelo governo federal, e todas as notas que você emitir igualmente vão estar sendo controlados pelo governo federal ou pelos governos federais, pelo comitê gestor, no caso, os governos estaduais. Ao final do mês, você recebe uma apuração de toda a tua movimentação e você concorda ou não concorda com aquela... É como é feito com o imposto de renda hoje. Ou seja, aquilo que era declaratório passa a ser assistido online pelo governo. Vai mudar todo o quadro de fiscalização do país. A cobrança passa a ser no destino, ao contrário de hoje, que é cobrado na origem. Mais transparência, o imposto é cobrado por fora e não por dentro. Desonera-se investimentos e exportações, isso é importantíssimo. Hoje, se você adquire uma máquina, uma indústria de joias, por exemplo, vai comprar uma máquina de R$1 milhão com um imposto de 20%, R$200 mil, você só começa a se creditar desse imposto que você pagou quando você começa a produzir e ao longo de 48 meses. Então, se você pagou R$200 mil de imposto, você vai poder se creditar desses 200 mil em 48 parcelas, quando você se acredita. Com a reforma tributária, o crédito é imediato. Você pagou os 200 mil, aquilo já gira crédito para você abater dos teus débitos subsequentes. Então, o estímulo ao investimento vai ser muito grande. Eu vou correr com isso aqui para... Isso aqui que eu queria só para finalizar, gente. Nós temos um quadro que está mudando não só no aspecto de a sociedade mais exigente, com transparência, com responsabilidade, enfim, a questão ambiental cada dia mais em voga, mas os elementos de pressão para a conformidade tributária são crescentes. Esse dado aqui é esclarecedor nesse sentido. Em 1995, nós tivemos 3.300.000 cheques compensados no país. Hoje, nós estamos com 3 bilhões. Hoje, nós estamos com 168 milhões, deve estar menos que isso agora que nós estamos em 2026. O Bradesco, por exemplo, vai deixar de emitir cheques, de talionário de cheque para empresas, se eu não me engano, agora nos próximos meses. Ou seja, cheque é um instrumento que está em extinção, assim como o dinheiro, que também hoje a gente usa só meios digitais de pagamento. Eu, por exemplo, não tenho um tostão aqui no bolso, só cartão de crédito ou cartão de débito. E o que é o dinheiro e o cheque? São os instrumentos próprios da informalidade, né? Então, o elemento de pressão para a gente formalizar nossas operações são enormes. São desafiadores, porque o nosso setor é um setor supertributado, mas nós vamos ter que nos adequar, de alguma forma ou de outra. Nós vamos ter que caminhar no sentido de mais formalidade, mais transparência, mais profissionalismo. E a reforma tributária é um elemento de pressão nesse sentido. Então eu passo aqui a palavra ao meu amigo aqui, o Reinaldo, que é quem vai dar esse esclarecimento mais profundo para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Écio. Boa tarde a todos. Bom, vamos falar um pouco, então, sobre a reforma tributária, que é um assunto que nós já temos ouvido falar, né? É um assunto que há algum tempo o governo já vem falando e de uma necessidade extrema relacionado a essa carga tributária muito alta que nós temos no Brasil. E um detalhe interessante aqui que o Écio acabou de falar, né, em relação aos cheques que desde 1995. E nós tivemos uma das novidades que nós vamos falar agora, é exatamente em relação à tributação de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos, né, que desde 1995, 96 é que não havia, era isento, né, a distribuição do imposto de renda na pessoa física, e está voltando agora.
Então, a Lei 214, deixa eu me apresentar. Então, eu sou Reinaldo Nascimento Dias, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, eu sou especializado em Finanças e Controladoria, sou consultor, né, da área tributária, sou diretor da Juris Contábil Extrema, consultor do IBGM, além de ser professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação. Eu tenho uma experiência aí de mais de 35 anos nessa área contábil e tributária. Então, eu acompanhei aí várias etapas aí nessa nossa história, que não é assim tão agradável, né? Esse assunto sempre ele é um pouquinho mais pesado por conta de tratar exatamente do bolso do empresário. Então, quando se fala, não, está vendendo muito caro. Espera aí, está muito caro por quê? Né? Então, nós tivemos algumas alterações na legislação tributária em 2025. A principal delas, que é a reforma tributária do consumo, a Lei 214, né? Pelo qual nós estamos aqui falando nesse momento. Para terem uma ideia, ela tem 544 artigos, essa Lei 214, que foi editada em 2025. E ela tem muitas particularidades. Ela trata de todo e qualquer tipo de modelo de tributo, modelo de tributação. Então vai desde o Simples Nacional até o lucro real, lucro arbitrado, lucro presumido, ou seja, envolve todo mundo. Então ali a mudança de regra, né, o modelo novo de conceito de tributo, ele está totalmente diferente, né? Então, pegaram o gancho dessa reforma tributária e alteraram também exatamente o modelo do Simples Nacional. Então, nós temos essa resolução 183 aí do Comitê Gestor do Simples Nacional, o qual modificou até como que é enxergado agora pela Receita Federal em relação à receita bruta até. O que é receita bruta? O que é grupo econômico? Então é isso que precisamos estar atentos, porque nós temos limites, né, de faturamento. E aí quando nós estávamos quase atingindo o limite, abriam-se uma segunda empresa, ok? Com a mesma atividade. E aí vai. Então o governo falou o seguinte, acabou. Atingiu o limite dentro do grupo econômico, desenquadra todos. Então antes a regra era, você tem mais do que 10% numa empresa do regime de lucro presumido ou lucro real, e você, na soma dos faturamentos, está acima de 4.800, desenquadra do Simples. Agora não precisa mais, ok? Então precisa tomar cuidado em relação a esses limites aí do Simples Nacional. Junto disso, aí vieram também a tributação sobre dividendos, a Lei 15.270, né? Então o empresário que distribuir o lucro da mesma PJ para a mesma PF, a mesma pessoa física, acima de R$50 mil no mês, terá uma retenção de 10% na fonte, não sobre o excedente, mas sobre o valor total. Aí, não, vou tirar só 49.990. Só que daí eles falam, não, peraí, eu vou te pegar lá no final do ano. Na soma de toda a distribuição, quem tiver distribuído acima de 600 mil, terá também a tributação do imposto de renda lá na declaração, ok? Tudo bem que é gradual, de 600 até 1.200.000, com a alíquota menor, e acima de 1.200.000 no ano, será de 10% sem choro nem vela. Então, no mínimo aí, R$120 mil de imposto de renda por ano para quem distribuir lucro, que antigamente era isento, sobre, então, um valor que a empresa já pagou, né? Imposto de renda da pessoa jurídica, e aí quando distribui para o sócio paga novamente. Porém, acima de 600. Abaixo de 600 não se preocupem. E quem também tinha lucro acumulado até 31/12/2025, fez a ata
registrou na junta comercial também poderá distribuir esse lucro de maneira isenta, certo? E aí, para finalizar, redução de benefício fiscal. Ah, não, então eu vou pular do Simples Nacional, vou para o lucro presumido. O governo falou, ó, reduzir o benefício. Porém, né, existe aí uma controvérsia que lucro presumido não é benefício fiscal, ele é um regime de tributação. Então já existe aí precedente, né, de que uma juíza no Rio de Janeiro, ela concedeu para que os advogados continuem faturando pelo lucro presumido, sem ter a majoração de 10% na presunção do que exceder 1.250.000 no trimestre, ok? Pessoal, notem que tem muitas particularidades aqui, eu estou só fazendo um breve resumo, porque na verdade o assunto é bem amplo, né? São muitas particularidades. Você corre para um lado, né? Você vê que, putz, não é o ideal, vou correr para o outro lado, eu vou ficar tentando verificar qual é a melhor maneira. Então eu vou enfatizar muito, várias vezes, em relação ao planejamento tributário, para que a empresa ela comece a não pagar muito mais imposto, né? Então, o que fez essa Lei Complementar 214, de 16 de janeiro de 2025? Ela institui o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e também a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo. Então, o que vai acontecer? Os atuais ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS, eles deixarão de existir em determinado momento. Não imediatamente, né? Mas nós teremos aí uma transição gradual ao longo do tempo, quando em 2033 ela será integralmente imposta. Então, quais tributos, né? O CBS vai substituir o IPI, PIS e COFINS, e o IBS vai unificar. Então, notem que a particularidade é substituição de PIS e COFINS, ponto. ICMS e ISS, eles serão unificados através do IBS. Agora, vocês imaginam a encrenca que vai ser entre estados e municípios. Nós temos 27 estados, né? Agora, quantos mil municípios existem no Brasil? Por isso que eles tiveram que implantar o comitê gestor, né, do IBS. Então, em relação a isso, o conceito inicial, nós estávamos até conversando agora há pouco, nova estrutura elimina a complexidade de múltiplas alíquotas em diferentes regiões do país e busca simplificar o cálculo e a cobrança dos tributos. Simplificação. Nota, eram 5 tributos, agora serão só 2. Vai ficar mais simples. Talvez, né? Então nós temos essa transição aqui. Eu não sei se está bem claro para vocês, mas em 2026 é um ano teste, né? O governo vai verificar o quê? Quanto que deveria ser arrecadado em relação a todas as operações que estão ocorrendo no Brasil e que ocorrerão até 31/12. Então, para cada tributo, existe uma particularidade ali, ó. PIS, COFINS sem alteração. CBS, a alíquota teste é 0,9%, mas ninguém paga. Então existia já uma dúvida em relação a isso. Tá, nós vamos ter que pagar já o CBS? Não. E aí o ICMS e ISS sem alteração, IBS 0,1%, e só ficaria no Estado. Ok? IPI sem alteração e o imposto seletivo não aconteceu nada. A partir de 2027, notem que o PIS e COFINS, que vocês já conhecem, eles deixarão de existir. Eles estão sendo substituídos pela CBS. Então a CBS ela tem uma alíquota ali prevista de 8,7%. Em 2027 já. Não tem choro. Vai acabar PIS e COFINS. Então vamos imaginar uma empresa que está no lucro presumido, que recolhe 3,6%, sem direito a crédito. Ok? A partir de janeiro de 2027 será 8,7% de CBS sobre a operação. Porém, ela será calculada por fora
e a empresa terá direito a recuperar toda a CBS que vier da compra. Não somente de insumos, mas de tudo que a empresa tiver dentro da operação, dentro da atividade, óbvio, da empresa, ela terá direito a crédito de CBS em 2027. Ah, mas e o ICMS e o ISS? Continua da mesma maneira. Poxa, então eu terei dois tipos de apurações? Sim. Vocês ainda terão o ICMS por dentro e a CBS por fora. Como fazer o preço, como calcular o preço de venda, né? Esse será um dos desafios muito grandes que o empresário tem daqui para frente. Ele precisa tomar cuidado para não perder dinheiro em relação a essa carga tributária. O IBS ele começará a ser implantado, só que de uma maneira também gradual, né? Ele vai começar a ganhar no corpo de 10% em 2029. E o ICMS e o ISS vão perdendo 10% da sua alíquota. 2030, 20,80, 2031, 30,70, 2032, 40,60, até que o ICMS e ISS deixarão de existir para em 2033 dar como na íntegra, né, para o IBS. Aí acabou o incentivo fiscal, né, que as empresas têm em vários estados do Brasil de ICMS, não terão mais, ok? Simples Nacional, né, nós sabemos que a maioria gritante de empresas no Brasil estão no Simples Nacional. E aqui é uma preocupação muito grande, né, em relação a isso, né, o próprio IBGM tem falado sobre isso, que a maioria das empresas no Simples Nacional, elas têm um limite, né, o sublimite de 3,6 milhões em relação ao ICMS, desenquadra, né, do Estado, e de 4 milhões e 800 nos tributos federais, né? Então tem muita empresa que desenquadra de 3.600, sei lá, faturou 3 milhões e 800 no ano anterior. Ela precisa pagar o ICMS no débito e crédito e os outros tributos federais ela recolhe no Simples Nacional. Aí vira uma bagunça, né? E quando excede 4.800, ela desenquadra do Simples Nacional por obrigação. E aí ela vai pagar na presunção ou no lucro real, que a operação ela é muito mais desgastante em relação ao controle e, na maioria dos casos, paga-se muito mais tributos do que no Simples Nacional. Só que nós temos esse problema, né? Então, no Simples Nacional, vai deixar de existir na reforma tributária? Não vai. Vai continuar existindo. Aí eu vou poder continuar pagando uma única guia no DAS? Vai poder continuar pagando uma única guia. Só que dentro ali da tabela do Simples Nacional, ela já não existirá mais o PIS e COFINS. Ele vai dar lugar à CBS. Com o percentual de participação lá nos 12% ou 13% da carga efetiva atual, o percentual dela vai estar ali. Porém, as empresas do Simples Nacional poderão optar em recolher o CBS fora da cesta do Simples. Poxa, mas como que vai ser isso? Então, pagará todos os demais tributos, tipo Previdência, né, que é a CPRB lá, Imposto de Renda, Contribuição Social, o ICMS, o ISS até então, né, e recolhe somente o CBS por fora. Ah, mas vai aumentar a carga para mim, porque eu vou tirar um percentual ali do Simples, né? Vou verificar quanto que representa o CBS ali dentro. Vou recolher no Simples Nacional os demais tributos. Só que poderá ter crédito do CBS nas compras. O problema disso é a empresa que está no lucro presumido ou no lucro real, ou que optou em recolher CBS e IBS fora do Simples. Para que isso? Para poder ter crédito. Então a empresa vai começar a falar para vocês o quê? Você está no Simples Nacional, você repassa crédito? É exatamente isso daqui, ó. Daí você vai falar, não repasso crédito porque para mim não é interessante. Ele vai falar, então não vou comprar de você. Eu vou comprar da outra empresa
que ela já optou em pagar fora do Simples, só que o problema é isso aqui, ó. A opção, ela é irretratável no ano calendário. E ela vai acontecer 2 vezes ao ano, né? Março e setembro. Uma das particularidades que eu e essa estava conversando hoje é opção setembro. Aí vocês começam a fazer conta lá e tal, putz, vai compensar nós pagarmos CBS fora do Simples para poder gerar crédito para o nosso cliente e nós pegaremos crédito de tudo, tudo, energia elétrica, insumo, honorário da contabilidade, tudo que for da atividade vocês pegarão de volta em torno de 8,7% sobre o valor do gasto, ok? Vai compensar, joia. Só que esse cálculo, ele vai dar de encontro com uma decisão que vai acontecer só em outubro sobre a majoração no lucro presumido. E também nós temos aí a PLP 108, né, que é de 2021, para aumento, né, do limite do Simples Nacional. Então tá aí para de 4.800, não é isso? Para 8.200.000 e pouco lá. Vai dar assim um fôlego tremendo, né? Vai tirar ali o nariz fora da água que está ali já, né? Quase se afogando, que realmente isso já está defasado, esse aumento desse limite. Então, precisa tomar cuidado aqui, fazer um planejamento tributário, fazer conta. E hoje em dia nós não podemos deixar somente para o profissional de contabilidade. Eu estou falando muito isso porque o sócio da empresa ele precisa ter noção disso. Porque o percentual ele vai arrancar muito dinheiro do lucro líquido lá da sua empresa. Consequentemente, vai sobrar menos dinheiro por conta dessa carga tributária muito desajustada, caso não se tome os devidos cuidados agora. Então, no Simples Nacional, com a opção, quando vocês pegarem e falar, né, o empresário chegar e falar, né, eu quero pagar fora porque eu fiz a conta e vai compensar. Então, vai pagar ali o CPP, né, que é a contribuição previdenciária, o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido no Simples Nacional. E a CBS e IBS fora do Simples, para poder ter esse direito a crédito e repasse para crédito para o próximo, tá ok? Aí começa a pensar assim, né, peraí, o varejista, né, ele vai lá, quando ele faz o B2C, ele vai vender para o consumidor final. Consumidor final, pessoa física, não terá crédito, correto? Só que, dependendo da situação, esse varejista, ele vai fazer a opção por conta do crédito que ele terá. Então, o custo dele de aquisição provavelmente cairá. Ah, mas a carga tributária dele também será maior. Depende. Tem que fazer conta. Hoje, os cálculos do preço de venda que vocês formulam é cálculo por dentro, correto? Vocês embutem ICMS, se tiver ISS no serviço, embute PIS, embute COFINS, embute o custo e o imposto de renda, ou seja, embute lá o percentual do Simples Nacional. Todo mundo faz isso, é óbvio, porque o cálculo realmente é por dentro. Então, o correto seria o quê? Chegamos lá para calcular agora a CBS. Qual que era o meu preço de venda? Então, eu vou tirar PIS e COFINS para saber qual é o preço net, preço líquido. E desse preço líquido, eu vou calcular a CBS porque ela é por fora. Ela é igual ao IPI, ela é acrescentada. É o modelo IVA que acontece já nos Estados Unidos, né, na Europa e tudo mais. Então vai comprar lá é $1. Na hora de passar no caixa é 1,10. Ok? Então repassa e terá crédito no Simples Nacional também. Hoje no Simples Nacional ninguém tem crédito, correto? A empresa do Simples Nacional só paga. Ela acredita de algum tributo? Não. Então ela poderá creditar o IBS e o CBS, ok? Imposto de renda,
contribuição previdenciária e contribuição social sobre o lucro líquido não fazem parte da reforma tributária, porque é a reforma tributária sobre o consumo somente. Então, mudança de conceito, né? Apuração assistida. Hoje em dia, o que vocês fazem, né? O que o empresário faz? A empresa ela pega as suas operações e manda para a contabilidade. O contador pega, faz lá a apuração tributária, não é isso? Dos tributos indiretos, ICMS, PIS, COFINS e tudo mais, manda, ou do Simples, manda o DAS, né? Transmite o PG-DAS lá, e vocês recolhem e pronto, né? Agora não. Agora o governo, eles têm aí apuração assistida. Nós teremos uma situação aí de recolhimento imediato através do split payment. Então, o governo já vai recolher, já vai arrecadar imediatamente o que for dele. Então, precisa tomar muito cuidado. Qualquer operação de Pix, qualquer operação no cartão de crédito será tributada. Um dos diretores do Serpro, ele falou o seguinte, ele declarou: o programa está já preparado para receber 150 vezes o volume de operações do Pix. Imagine, 150 vezes o volume de operações do Pix é muita coisa. Então, quando falaram, vai implantar a nota fiscal eletrônica, várias pessoas falaram o quê? Vai travar tudo, né? E não travou. Documentos fiscais, tem novos grupos e campos lá dentro do documento fiscal que já é obrigatório colocar, né, no famoso XML. Então nós teremos, além dos campos CFOP, vai ter o CST e o CCLASTRIB, porque nós teremos novos documentos fiscais. Pasmem, né? Mas quem é locador de imóveis deverá emitir também documento fiscal. Quem tem imóvel alugado vai ter que emitir nota fiscal de imóvel alugado. Então o negócio é mais amplo, né? Do que nós estamos vendo aqui. Tem novos grupos e o governo vai entender qual é a sua operação de verdade. Mas e as operações de suspensão de tributo? Vai continuar. Vou fazer remessa de produto para feira. Vai continuar sem a necessidade de pagar o imposto. Só vai ter que pagar o imposto na hora que você vender. Tá certo? Tributos calculados e destacados por fora. Então esse é um novo conceito. Como que eu vou formalizar agora o meu preço de venda? Qual o impacto que ficará isso no meu preço final para o meu cliente? Vai aumentar, não vai aumentar? Então precisa começar a fazer conta desde já. A não cumulatividade ampla, plena, ou seja, vocês poderão tomar crédito de tudo, né, desde que faça parte da atividade da empresa, e será das alíquotas do CBS e IBS na íntegra, tá? A previsão é que seja de 26,5%. Então já levem esse número para casa. 26,5% é o que eles declararam, né? Já começa com 8,7% da CBS, né? Então a diferença será do IBS, ok? Só que gradativamente até 2032. Então precisa já começar a fazer conta. Qual será o impacto disso? E já olhar para 2033. Então, necessidade de planejamento tributário para pagar menos tributo. Esse é um ponto que me chama bastante atenção, que é exatamente desde a compra da matéria-prima. Como que o seu fornecedor está cuidando, tratando a reforma tributária? Como que vai chegar na sua mesa o preço que ele estava praticando antes? Porque uma coisa é tributo embutido, é o que a gente está falando. Nós queremos praticar preços mais justos para o nosso cliente. Mas e o nosso fornecedor? Então o preço, né, o custo da aquisição, ele precisa no mínimo ser igual. Eu não posso ter um custo acima daquilo que eu já venho praticando, senão começa a ficar inviável. Ok? Então tem que tomar cuidado aqui desde a compra da matéria-prima. E esse ponto, né, o que aconteceu aí desde no final do ano passado, que foi um agravante, né, em relação às empresas do Simples e por setor.
O setor joalheiro tomou um impacto aí violento, né? Quanto maior a cotação do ouro, mais difícil será permanecer no Simples Nacional, se continuar com os limites atuais. Então nós estamos aí torcendo para que a PLP 108 de 2021, né, que foi colocado para votação em caráter de urgência, né, na Câmara, que isso vá para frente e que tenha de fato a sanção do presidente para que isso aconteça. Em relação a essa particularidade, como que vocês estão tratando internamente isso? O software emissor de nota fiscal de vocês já está preparado? Se não está, você já tem que começar a conversar com a administração do ERP da sua empresa, né, ou da contratada, justamente para ela cuidar disso daqui. As empresas precisam se adequar em relação a isso, e tem prazo. Chegou dia 1º de janeiro de 2027. Se não tiver o campo, vocês não conseguirão transmitir a nota fiscal. Vai travar faturamento. Aí travou o faturamento, aí perdeu de vez. Então, em relação ao Simples Nacional, ela realmente está dispensada, né, do recolhimento do IBS-CBS e, inclusive, das obrigações acessórias também durante 2026. Então, está todo mundo tranquilão, né, do Simples Nacional, né, estão descansando por enquanto, né? Dá tempo de se preparar até o final do ano, ok? Mas olha lá, a obrigação, março e setembro poderão fazer a adesão, ok? Só que precisa calcular primeiro. Será que é melhor já ir para o lucro presumido e largar a mão do Simples Nacional? Normalmente não. Nós temos feito algumas contas aí, do setor mesmo é algo que preocupa muito por conta disso. Controle e planejamento tributário, inclusive para as empresas industriais, né? Então, cálculo por fora. Então, comecem a fazer conta. Como era antes e como que será? Como que você faz o markup do seu preço de venda? Né? Como que é ali a formulação dele? Como que é o cálculo por dentro? Né? Quanto que sobrava? E aí fazer o cálculo por fora, faz um paralelo para saber de fato quanto que vai ser. Ah não, vamos mudar ali para o lucro presumido. Encargos da folha de pagamento. Em torno de 28% sobre o valor da folha. Lá no Simples Nacional, a contribuição previdenciária já está no Simples. E eu não sei se vocês sabiam disso, mas o INSS parte patronal, ele é em torno de 46% do valor total da sua guia do Simples Nacional. Vocês sabiam disso? Ou seja, o INSS parte patronal já é o maior tributo que você paga da sua empresa. Não é PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, é a previdenciária, em torno de 46%. Ok? Só que quando vai para o presumido ou real, ele já vai para 28% sobre o valor da folha. Então, quem tem a folha muito alta, aí estraga, né, o seu planejamento em relação à operação em si. Cotação com fornecedores é um dos itens que eu sempre replico, porque há um ponto de atenção. Nós vamos ver um cálculo que nós temos aqui para frente. Então, preço de compra. Negociar e fazer comparativo. Antes, cálculo por dentro, e pós-reforma, cálculo por fora. Esse é um exemplo. Na parte de cima aqui, que é o atual, essa é a vida normal que nós temos praticado hoje, correto? Então, na parte de cima, a receita bruta de vendas de R$ 20.689,66, que representa 100%, que é o valor da nota, que é o preço de venda, a receita bruta da venda. E nós tínhamos ali uma carga tributária efetiva de 27,5%. Ok? Isso eu estou falando numa empresa de lucro presumido ou lucro real, né? Principalmente lucro real aqui, 9,25% de PIS e COFINS e 18% de ICMS. A receita líquida é 15 mil, ou seja, 15 mil é a parte da empresa, é a parte que sobrava do faturamento. Pós-reforma, a nossa conta partirá
da receita líquida, não mais da receita bruta agora. Por quê? Porque eu não vou embutir mais o tributo. Então, o empresário ele precisa entender o seguinte: quanto que eu quero que me sobre de faturamento? É os 15 mil, é os mesmos que está ali em cima, correto? Então, desses 15 mil, nós teremos uma carga tributária do IVA, né, ou seja, do CBS e IBS na íntegra a partir de 2033, de 26,5%, que é a alíquota total estimada pelo governo. Se vai ser mais ou menos. Se for maior, eles precisarão ter uma medida ali, uma lei complementar para poder alterar. Mas enfim, que seja 26,5%. Só que o 26,5% ele é sobre os 15%. Então ele não é embutido, ele é extraído. Existe uma diferença muito grande. E essa diferença grande dá uma redução de 8,3% do valor. Ou seja, 15 mil mais o tributo, que é o IVA, nós teremos uma receita bruta de vendas de 18.975, o que antes era 20.689,66. Uma redução na carga de 1.714,66. Diferença de 8,3%. É uma diferença significativa. Isso contando com a carga tributária de uma empresa do lucro real, que tinha 27,5% e agora caiu para 26,5%. Isso já é um ponto de alerta para quem está pensando em mudar para o lucro real, né? Espera aí, eu vou ter uma reduçãozinha, né, em relação a quando eu comparo o Simples Nacional com o lucro real, além de todas as obrigações a mais que se tem, toda a dificuldade operacional de se controlar tudo isso, que é bem maior. Princípio da neutralidade. O que é o IVA? Se eu compro por 300 e vendo por 700, eu tenho um valor agregado de 400, ok? Ou seja, é como se eu estivesse ganhando 400. Eu vou pagar quanto? Se a alíquota chegar a 30%, eu vou recolher R$120 e pronto. Por quê? Porque é a alíquota sobre somente o valor agregado. Por isso é chamado de IVA. O imposto somente do que exceder as operações de compra e venda. Aí se eu comprar mais do que eu vender, vai ter crédito. E vai ficar para o mês seguinte. Ah, então não vou recolher nada? Não. Não, porque você terá o direito de um conta corrente na nuvem da Receita Federal. Vai ter um portal lá onde você vai enxergar todas as suas compras e as suas vendas e que te darão crédito ou não. Claro, se você tiver no Simples Nacional e fizer a opção, ou se tiver no lucro presumido e lucro real. Se for só lucro Simples Nacional sem opção, não terá direito a crédito e não passará crédito também. Então o recolhimento deverá ter sido feito pelo fornecedor para que a empresa possa tomar o crédito na compra. Ah, nem tudo é lindo, né? O camarada emitiu a nota para mim, eu tenho crédito? Você tem direito a crédito. Quando? Somente depois que o fornecedor pagar o imposto que ele mandou para você. Se ele não recolher, fica lá. Fica congelado o valor para você. Então, quanto mais operações de compra que você tiver, mais complexo será o controle desses créditos. Você tem que ficar olhando um extrato da conta corrente tributária da Receita Federal para saber o que entrou, o que não entrou. É o cheque que compensou ou não compensou. Você vai ter que controlar isso. E, de repente, o seu fornecedor não recolher, você ligar para o camarada e falar, olha, eu estou precisando desse crédito, senão eu vou ter que recolher a mais esse mês para descontar só no mês seguinte. Aí é o seu fluxo de caixa que vai ser penalizado em relação a isso. Então, na liquidação financeira através de cartão de crédito, já haverá separação automática. O que é isso? É o split payment. Então, varejista. O consumidor foi lá e colocou lá o cartão de crédito. Naquele momento que
a operadora autorizar o pagamento, o que é do governo já vai direto. Vocês não vão nem esperar o contador mandar a conta para vocês pagarem, porque já não vai ficar com você. Vai ficar na sua conta do cartão de crédito somente os 15 mil, só os líquidos. Então quem trabalhava com o valor do imposto para recolher só no mês seguinte, não vai ter mais. Então isso também é uma mudança no reflexo do fluxo de caixa do varejista, porque o Split Payment é um modelo de pagamento automático. Então, olha lá, o valor do bem, né? Antigamente era mercadoria ou produto ou serviço, agora é bem ou serviço, que é a indústria do comércio. O valor do IVA, que é o Split Payment, já vai direto para o governo. E o valor total pago, que é o meio de pagamento, lá, cartão de crédito, né? Ou Pix e tudo mais, será de forma automática e financeira a retenção. Então as alíquotas provavelmente serão fixas, né, para a maioria dos produtos e serviços, de acordo com essas que eu acabei de falar, referência 26,5%, e o CBS em torno de 8,7%. Tem algumas raras exceções de acordo com o produto, e a não cumulatividade ampla em relação a isso. Isso aqui é um exemplo muito rápido. O fornecedor ele vende a matéria-prima, então ele tem agregado R$30, então ele recolhe 30% do IVA, ele vai recolher 9. A indústria que comprou desse fornecedor, ela vende por 70. Então ela comprou por 30, vendeu por 70, agregou 40, ela vai recolher 12. Aí a indústria vendeu para o atacadista. O atacadista vendeu por 110 e comprou por 70, agregou 40, então ele vai recolher 12. E o varejista, que é a etapa final ali, ele vende para o consumidor final a 160, como ele comprou por 110, ele agregou 50, então ele vai recolher 15. Então se nós pegarmos ali os R$160, 30% do último valor, que é R$48, ou se eu somar tudo que foi recolhido em toda a cadeia, ele tem que fechar, que dá os R$48. Então, por isso que é um modelo de imposto sobre valor agregado somente. Por isso do direito ao crédito eu vou pagar somente o que é devido. A ideia é essa. Então, grandes volumes, a tendência é cair a carga tributária. Empresa de serviços, a tendência é aumentar a carga tributária, né? Porque nós temos o ISS aí de, no máximo, 5%. E, de repente, você vai para 26,5%, né? É muita coisa, né? Só o IBS já vai ser mais de 18%. Eu tenho alguns exemplos de cálculos aqui. Tá certo que a imagem, ela acaba poluindo um pouco, né? Mas aí se faz necessário nós entendermos aqui em relação a esse primeiro exemplo é o modelo atual, ok? Então, aqui dentro, todas as empresas dentro do Simples, com uma carga de 13% na tabela do Simples, para facilitar a vida de todo mundo, de acordo com o volume de negócios, né? Então, nesse caso aqui, quando a matéria-prima é o ouro, ativo financeiro, né, que ele é comprado com IOF, ele não é considerado como mercadoria, ok? Então, nessa compra de 4,5, nós fizemos um exemplo aí de 1,10 ali do fino, né? Ou seja, agregando, o fabricante, ele teria que vender, né, colocando esse 1,10 do fino a 6,600, ok? A base de cálculo do Simples é embutir os 13%. Então eu pego 6,600, divido por 0,87 e eu coloco 13% para dentro. O que virou isso? Virou R$ 7.586,21, recolhe 13%, então um menos o outro, né, que é o valor total da nota, volta para a receita líquida, né, que seria ali os 6.600, perfeito?
Quando chega no varejista, né, nós colocamos aqui em relação ao custo, porque para o varejista, para quem compra, ele não toma crédito, então o custo dele é R$ 7.586,21. Aqui nós multiplicamos ali em torno de 2,5, duas vezes e meia, né, em relação ao custo de aquisição, ok? E aí o varejista ele também vai embutir os 13%, porque ele também está nessa faixa, só para facilitar a nossa conta. Os 18.900 foi para 21.700. Por quê? Porque esse varejista ele vai recolher 2.833. Isso, o valor total para o consumidor final chegou a R$ 21.799, ok? Carga tributária total da operação, 20,1. Todas as empresas recolhem o que tem que recolher, né? Dá uma carga tributária total de 3.820,13, representante do 20,1, ok? Cenário 2. Agora nós temos o seguinte, na cadeia produtiva, no lucro real, e agora, o da cadeia produtiva, pelo fato de ele estar no lucro real, ele compra da refinaria. Então existe a carga tributária aqui, né, do valor do bem, embute os tributos, valor do ICMS, PIS e COFINS, o valor total 5.650. A refinaria paga a soma dos tributos. Por conta disso, a empresa do lucro real ela tem crédito de ICMS, PIS e COFINS hoje, atualmente, né? Só que ela vai gerar de valor em relação à carga tributária de 2.321,11. E ele vai recolher, né, além do IPI, vai recolher 2.258. O varejista, por si, ele também vai ter créditos, ok? E ele vai gerar débitos no final. A carga tributária aqui, em relação ao lucro real, novamente, para nós enxergarmos em relação ao regime de tributação, não só além da complexidade da operação e dos controles, é a carga efetiva disso. Então, o mesmo cenário, né, o valor saindo aqui a 4,5. Na época eu tinha colocado ali R$600 o grama, ok? Então, quanto maior a cotação, mais complexo vai ficando, né, e mais difícil de se trabalhar nesse setor dessa maneira. O preço final para o consumidor, olha para quanto foi? 26 mil. A carga tributária agora subiu para 35,2. Então notem, hoje já é difícil, comparando com o lucro real, né? Esse cenário 3 já no IBS e no CBS, ok? Na íntegra. Isso é como ficaremos daqui para frente. Então, voltando a falar aqui, nesse momento aqui na refinaria, tá certo? A refinaria, ela vai tributar a 26,5%, né, que é a alíquota total. Então, de 4,5%, notem que agora não embute-se mais a carga tributária. Do 4,5%, 26,5%, ela gerará um IVA de R$ 1.192,50, ou seja, o valor total a ser pago para a refinaria é isso aqui. Só que o que vai ficar na refinaria? 4,5. E esse valor de 1.192, ele vem como crédito do IVA para o fabricante. Então, aquele mesmo cálculo, né, de 1,10 do fino, 6.600. O IVA de 26,5% dá 1.749. Ou seja, 6.600 mais 1.749, 8.349. Mais o IPI de 12% sobre 6.600 e não sobre o total. Ele não é acumulativo. Então o valor total da nota é 9.141. Com a possibilidade do varejista ter o crédito
dos 1.749 lá no final, ok? Esse varejista ele precisará estar no Simples Nacional optante pelo CBS-IBS ou no lucro presumido ou no lucro real. Então, calculando ainda duas vezes, 26,5 sobre o valor que ele pretende receber, o IVA de 6.055, o valor total 28.908, ou seja, nesse caso está tendo um aumento de 9,12 no preço final. Só que a carga tributária total é menor. Então notem que agora nós precisamos tomar cuidado com várias situações. É com o preço final, com o valor que eu estou comprando e com a carga tributária que eu vou ter que desembolsar. Então, na verdade, o nosso cuidado total tem que ser na margem. Vamos trabalhar da maneira correta, porém, tomar os devidos cuidados para se pagar o que seja correto. Né? Não quero pagar nem mais, nem menos, mas e o impacto lá? O impacto lá na frente é que é o perigoso. O quarto cenário fala na cadeia produtiva com o ativo financeiro, porque vai acontecer ainda, certo? A indústria no simples e o varejo no real. Pessoal, se nós fizermos todas as comparações, as possibilidades de quem vai ficar no simples ou no real, no presumido, nós vamos ficar aqui a noite inteira, não é isso o objetivo nosso. É só mostrar 5 cenários somente para nós entendermos que o negócio muda completamente da água para o vinho. Eu peguei uns que desse muita diferença mesmo, para nós enxergarmos que a diferença não está no preço inicial. Os 4,5 continua, os 6.600 continua aqui. O que vai agora bagunçar daqui para frente é exatamente se vai tomar créditos, quanto que vai tributar na saída e quanto vai impactar até o final. Né? Então aqui, ó, a empresa está no Simples Nacional. Ela, 13%. Não quero fazer opção. Não tem problema nenhum. Só que você vai recolher os 13% que você sempre recolheu, não vai passar crédito para ninguém. O camarada lá do lucro real, ele vai aplicar a margem que ele quer, vai aplicar os 26,5% do IVA, vai cobrar do cliente final que foi para 27.110. E vida que segue. O camarada do lucro real, se tiver, né, ele vai pegar e vai falar, poxa, faz a opção aí porque eu quero o crédito, o meu custo cair, para eu poder vender mais barato lá na frente. Aí você vai falar, não, mas se eu fizer a opção, o meu custo vai aumentar. E aí eu vou precisar repassar para você isso. Né? Será que vale a pena, não vale a pena? E aí? E aí dá uma carga tributária de 31,10 no final. Aí é o último exemplo, a cadeia produtiva, né? Mercadoria, indústria no real e varejo no simples, com a alíquota estimada de IVA de 26,5%. Então, 4.500, o IVA de 26,5%, ou seja, a mesma realidade lá do terceiro exemplo. A indústria no real, ou seja, ela toma crédito de tudo e tem o seu débito, né, de 26,5% do IVA, mais o IPI, ok, que é calculado sobre os 6.600, exatamente igual ao exemplo anterior. Só que quando chega aqui, ó, o varejista, ele está no Simples Nacional, ele não toma crédito. Se ele fizer a opção, de repente ele tenha, né, aí uma vantagem do crédito, porém ele vai ter que calcular o CBS-IBS fora do Simples. Tem que fazer 2 cálculos ali. Então essa carga chega a 20,7 e o consumidor paga 25.823, né? Tá certo que nós não lembramos mais do primeiro exemplo, do segundo, do terceiro, mas vamos lá. Comparativo. Então, quanto que o consumidor pagará ao varejista? Né? Cenário 1, 2, 3, 4 e 5. Então, notem que a variação de valores aí tem muitas oscilações.
Então é esse cuidado que nós precisamos tomar com essa reforma. E a carga total, ó, em cada uma delas, e quanto que representa. Notem que no primeiro cenário, todo mundo no Simples, ele é parecido, ele é mais próximo do que o quinto cenário da empresa do Simples Nacional Indústria e o camarada varejista no Simples Nacional sem mexer com nada. E os dois cenários comprando ali o do ativo financeiro, né? O ouro ativo financeiro. Então, são esses cálculos que nós precisamos fazer e entender o quão interessante ficou esse jogo aí de números, né? Imposto, gente, carga tributária, na verdade é assim, abre a boca e fecha os olhos mesmo. Não tem o que fazer, é obrigação. Não tem como dar jeitinho mais, né? Hoje a Receita Federal ela vai fazer a apuração assistida. E essa figura aqui é antiga. E é daquele site lá, Impostômetro, que é o que mede a carga tributária do Brasil. Somente para finalizar aqui com vocês, para a indústria do setor joalheiro, começar a tomar cuidado em relação ao acompanhamento do processo produtivo. Ok? Por que isso? Porque o governo ele já vem há algum tempo, eles implantaram lá o bloco K, né? Que é você escriturar exatamente a receita do bolo. Quantos gramas de ouro eu preciso para poder fazer um anel, uma corrente, uma pulseira, né? E o bolo ele vai sair lá depois. Então, como que é essa etapa? Será que some matéria-prima no meio do caminho? Eu tenho a nota de compra, mas eu não tenho a de venda. Está no estoque ou não está no estoque, né? Então, o que era antes um controle interno será monitorado, pois terá apuração assistida em cada operação. Isso precisa tomar muito cuidado com isso. Na prática, as indústrias ou equiparados à indústria, elas deverão acompanhar o consumo específico padronizado. Para produto importado, quando vende lá com a característica do benefício fiscal, uma carga tributária do ICMS, né, que cai para 4% na operação interestadual, quando o produto ele tem, né, o percentual lá abaixo de 40%, né, em relação ao produto importado, precisa fazer uma ficha para você provar que pode ter esse benefício, né? Então, as perdas normais do processo produtivo, tudo deverá ser monitorado, escriturado, carimbado, rotulado, né? Ou seja, a Receita Federal ela estará monitorando todas as operações. Por isso que essa reforma ela veio de fato, e não só a Lei Complementar 214 de 2025, como também as demais regras que eles implantaram já para fechar o cerco. Então mudou lá o Simples Nacional, mudou do lucro presumido e mudou também a distribuição de lucro, que não é mais de maneira isenta totalmente, né? Para os sócios da mesma PJ para a mesma pessoa física, ok? Então o cuidado é na íntegra, a conta bancária pessoal e das operações das empresas, tá certo? Pessoal, agradeço a atenção. Gostaria de saber se tem alguma dúvida de vocês. Se você colocou na sua conta 50 mil e significa então que o lucro foi maior do que 50 mil. Então você vai ter que fazer o cálculo por dentro. Você vai pegar os 50 mil e dividir por 0,9 para achar a base de cálculo, aplicar os 10% para que sobre os 50 mil que foi para sua conta. Agora não, deu 50 mil de lucro e eu quero 51 mil de lucro, eu quero distribuir. Então você vai recolher 5.100 e vai distribuir depois a diferença. Então vai monitorar sim. Exato. Na fonte, todo mês. Então eu vou colocar 40 mil no mês, 30 no outro, 49 no outro, 35 no outro, não vai reter nada.
Só vai te pegar lá no final, no começo do ano seguinte, e daí a regra vai ser cumulativa. Se estourar os 600 mil. Se ficar menos de 600 mil, não tem problema. Qual é uma das estratégias? Eu tenho a minha empresa, eu estou comprando imóvel para fazer locação e tal. Abre uma empresa e será dona dessa sua operacional, transfere o lucro de PJ para PJ, porque vai continuar sendo isento, não tem tributação de imposto de renda de PJ para PJ, e na PJ você compra os imóveis. É uma maneira de você não ter essa tributação na pessoa física em relação ao imposto de renda. Mas eu quero distribuir lucro dessa outra PJ para mim. Até 50 mil no mês. É de se pensar aí, né, nessas estratégias para fazer de maneira correta e sem pagar muito imposto. O cenário para todas as empresas no Brasil, com essa reforma, vai ser muito desafiador. Mas, particularmente para o nosso setor, é extremamente desafiador, para a indústria joalheira. Tendo em vista a natureza da matéria-prima, agora, por exemplo, o ouro bateu $5.000 a onça, a gente fez um cálculo básico, o sujeito, um ourives, processando 200 gramas de metal por mês, ele já estouraria o limite simples. Estourou o limite simples, como até o Juarez colocou para a gente agora há pouco, ele vai pagar o IPI, ele passa a pagar lá aquela contribuição sobre a folha de pagamento, etc, etc. Então, o IBGM está lutando para sensibilizar o governo federal para essa característica, essa particularidade do setor. Tentar reduzir esse IPI para, na pior das hipóteses, para 6,5%, se não zerá-lo, porque realmente o quadro vai ficar muito complicado para o Instituto, para o setor. Ou a gente fazer uma luta, hoje, como é que a Turquia processa? A Turquia tem o mesmo, vai ter, eles têm lá o IVA, porque eles estão na União Europeia, né? Eles têm o IVA e não incide o IVA sobre o ouro na Turquia. Incide sobre todos o que compõe a joia, sobre a liga, sobre a pedra, sobre o gesso e tal, mas sobre o ouro não, o ouro é considerado um ativo financeiro. Isso realmente daria um alento enorme para o setor, né? A gente já fez um estudo detalhadamente sobre como é que se comporta na Turquia e vamos levar esse estudo para a Receita Federal, para o Comitê Gestor do IBS e do CBS, para tentarmos que o mesmo modelo seja implantado no Brasil. É difícil? É difícil. Mas a gente tem que lutar até o fim. Agora, o que é importante? Nós temos que pensar em planejamento tributário a partir de agora. Não tem jeito. O instrumental da Receita Federal de fiscalização é crescente. O Brasil vai estar entre os países mais sofisticados, a Receita Federal do Brasil vai ser um dos mais sofisticados do mundo com essa reforma tributária. Então, todas as operações, infelizmente, todas as nossas operações, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, vão estar sendo monitoradas muito proximamente por parte tanto da Receita Federal como do Comitê Gestor, representando os estados e municípios, né? Então, nós temos que fazer um esforço, o dever de casa, para a gente organizar esse setor. E organizar esse setor desde a mineração, passando pela indústria até o varejo. A gente vai precisar conversar, a gente vai precisar se adequar à nova realidade tributária, não é isso? É exatamente isso. É um desafio muito grande, né, do setor, justamente por conta disso. Então, cotação do ouro, né, todas as movimentações, né? Então, nós estávamos falando, né, quantos gramas a operação ela vai conseguir fazer, né, operar, até que ponto isso vai ter esses limites, colocando uma certa dificuldade, uma dificuldade muito grande para o setor, né, porque são pouco volume com valor agregado altíssimo. Vai impactar todos nós. Você já pensou nisso? Com essa feira aqui, a gente passa a ser contribuinte de IBS e CBS. Por exemplo, o IBGM vai pagar o IBS e CBS, ele vai ter que emitir a nota fiscal para cada um de seus expositores, né? E
E essa operação vai estar registrada lá na apuração assistida. Ou seja, o governo vai saber que o Guindani participou da feira, que o fulano participou da feira, que pagou tanto. Gente, o cenário é desafiador. O cenário é desafiador. E eles vão querer essas notas, né? Porque eles vão tomar crédito. Se Exatamente. tiver, claro, feito a opção. Exatamente. Então, em tese, todos os nossos expositores vão querer a nota, porque ele vai se creditar daquele imposto que ele pagou para o IBGM, ele vai se creditar para abater do débito que ele tem na etapa subsequente. A cadeia toda vai ter que se repensar, vai ter que... A gente está muito preocupado com esse tema, mas é o cenário. Se não tivéssemos o IPI, o cenário para a indústria joalheira seria bem melhor do que é hoje. Apesar das obrigações acessórias, ser mais complexo, etc., mas o cenário seria bem melhor. Agora, com a permanência do IPI, realmente o quadro fica muito complicado. E o Juarez, que eu vejo que é da indústria, que a gente tem... Eu estou muito otimista com que o governo está sensibilizado para o tema. Hoje mesmo eu conversei com o Sérgio Velho, que é do Ministério de Indústria e Comércio, que é quem responde por esse assunto do governo, né? Eles estão muito sensibilizados para a situação que ficou o IBGM, que ficou o setor joalheiro, que não tem cabimento permanecer o IPI, prejudicar 95% do setor para beneficiar 5% das operações que estão em Manaus. Porque o IPI só permaneceu para garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus. E nós temos lá 3, 4 empresas que operam lá, produzem para elas mesmas, né? Então nós vamos prejudicar 95% do setor para beneficiar 5% de quem está lá. Então é uma injustiça, é uma falta de isonomia, né? Então nós estamos lutando isso dioturnamente, o tempo todo, acionando a Receita. O Ministério já comprou esse pleito nosso. A gente está mandando uma nota técnica para eles abordarem a Receita Federal, para a gente tentar reduzir o IPI para pelo menos 6,5%, que já é um alento. As empresas têm os benefícios estaduais, né? Então, vários estados concederam. Minas Gerais mesmo tem uma carga efetiva lá, dependendo do produto, de 1,5%, 2%, 3%, sem direito a crédito. Mas esses benefícios, eles têm já prazo de validade, que é 31/12/2032. Então, até lá, ainda vamos conseguir respirar um pouco em relação a esses benefícios, né? Se fosse o contrário, se fosse entrar o IBS antes do CBS em 2027, já pararia ali. Então, esse fôlego, né, o ICMS até 2032, então vai reduzir o benefício daqueles percentuais 10, 20, 30, 40 até 2032, e aí virou para 2033, Réveillon, acabou o benefício fiscal de ICMS nos estados. Aí é IVA na íntegra, sem benefício algum. Aí é que precisa tomar cuidado, né? A carga efetiva do ICMS, ela impactava, né, numa redução tributária, ou seja, ia para o bolso mesmo da empresa, representando quantos por cento? E agora não vai ter mais isso. Então precisa se reestudar, e tudo bem que tem aí um certo tempo até lá, mas já precisa fazer a lição de casa ali, ó, para conseguir minimizar esse impacto no máximo e também sem impacto no consumidor final, que aí é uma das questões que a gente já tem falado, né? Cotação muito alta, aí você tem vários problemas aí para você poder conseguir continuar a cooperação de maneira rentável. Então vai ser um grande desafio de fato. Mas os benefícios fiscais acabam no Brasil, no país todo. Vou te dar um exemplo. Ele tem uma empresa em extremo sul de Minas, ali, perto de São Paulo e tal. Eu sei porque eu morei em Extrema, quando era criança. A cidade, Juarez, tinha 7, 8 mil habitantes. Extrema não tinha nada. Eu lembro quando montou a primeira fábrica em Extrema. Hoje, Extrema deve ser o terceiro arrecadador de ICMS do estado de Minas Gerais. Chegou a ser o primeiro, depois ficou para segundo, porque briga com o Betim. É o maior centro de distribuição de produtos vendidos pela internet do Brasil. Extrema. Saiu de 8 mil habitantes para 65 mil habitantes em 20 anos.
por causa de benefício fiscal. Eles estão repensando a cidade, porque acabou o benefício. Se eles não sobreviverem pela logística, porque ainda tem um apelo logístico, que é próximo de São Paulo, está ali na Fernão Dias e tudo mais, vai ser um impacto social enorme na cidade. Porque o imposto agora, com a reforma tributária, passa a ser cobrado no destino, não mais na origem. Então acabou, não tem mais elemento para você fazer concessão de benefício fiscal. Então realmente é um impacto enorme para o país aí como um todo. E aqui no Rio Grande do Sul, esse benefício de 12% acabou, vai acabar. É isso. Mais alguma? Gente, o assunto é bastante complexo, é extenso. O IBGM tem um programa chamado IVA Joalheiro, está à disposição de vocês para pegar em detalhes como é que vai se dar a implantação. O Reinaldo é um dos consultores, o doutor Caio Bartino, advogado, também está à disposição das empresas associadas e não associadas para entenderem qual o impacto dessa reforma na cadeia produtiva da indústria joalheira. Numa palestra aqui de 2 horas é impossível, 1h30 é impossível ele tratar desse assunto. Pra vocês terem uma ideia, nós fizemos esse trabalho em 2 dias no Espírito Santo, agora vamos fazer em 2 dias em São Paulo, São José do Rio Preto. Pois é, nós temos que fazer aqui em Porto Alegre um trabalho de 2 dias, em detalhe, o Reinaldo pega o computador, faz todas as simulações, tira todas as dúvidas da empresa, para que a gente consiga fazer essa transição da forma menos traumática possível. Aí nós fazemos conta com Excel, né? Aí tem o tempo hábil ali para discutirmos, né? Fazer cenários ali de acordo com a necessidade de cada um, porque o trabalho mesmo tem que ser ali, porque é algo individual, né? A característica de cada empresa, né? Como que é a operação, quanto que é o percentual de custo, tem muitos detalhes aí, e o viés, na verdade, é pagar menos imposto, né? Ou melhor, sobrar mais dinheiro no bolso, mesmo pagando mais imposto, enfim. Mas precisa entender primeiro, né? Na íntegra. Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês, pela paciência. O tema é complicado mesmo e estamos aí à disposição. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Hein?